A verdade da fé, sem rodeios. Reflexões com Ricardo Gondim. Queridos, eu acredito que nós vivemos uma falência das instituições neste século 21. Eu acredito que as instituições estão sendo reprogramadas, repensadas, e há uma crise nas instituições. Por exemplo, os partidos políticos. A questão ideológica que define os partidos políticos está em crise, não só aqui na América Latina, mas na Europa, nos Estados Unidos, na Ásia. Qual a função do partido político? Então, essa questão política, nós estamos no meio de uma crise tremenda. Faltam-nos bandeiras políticas. Mas não são só os partidos políticos, outras instituições estão em crise. A escola. Está óbvio que a escola, a universidade está em crise. Qual é a função da escola, das universidades? Por exemplo, o exército está em crise. Qual é o papel do exército, das forças armadas? No mundo em que os cartéis de droga, em que o tráfico internacional de armas é tão poderoso, qual é o papel do exército, das forças armadas? Mas não é só os exércitos, o Estado está em crise. O papel do Estado está sendo repensado e redesenhado a cada dia nessa nova época que nós estamos vivendo, desde que Margaret Thatcher na Inglaterra e o Ronald Reagan nos Estados Unidos se mobilizaram em torno de um neoliberalismo. Nós estamos redefinindo o papel do Estado. O Estado está sendo cada vez mais enxuto. E para que serve o Estado na economia? Está uma crise no Estado. Família está em crise. Família está em crise com essa biogenética, com os novos conceitos de família a partir das lésbicas e dos homossexuais que estão agora adotando crianças. Está sendo rediscutido o que é família e por onde passa a família. Então há uma crise nessas instituições e a igreja não pode ficar de fora. Ora, se há uma crise tão generalizada, seria inadmissível para nós dizermos que não há uma crise na igreja. Há uma crise tremenda na igreja. O papel e as funções da religião estão sendo redefinidos e discutidos nos dias de hoje. Não é novidade dizermos que o papel da igreja cada vez se torna mais irrelevante numa sociedade secularizada. Por isso é que na Europa as igrejas estão esvaziadas. É por isso que nos Estados Unidos o segmento evangélico está cada vez mais ostracizado das elites pensantes, dos fazedores de opinião. Então, a função da igreja como instituição, e nós que somos novos convertidos, que estamos na igreja há pouco tempo, não percebemos, mas aqueles que já têm mais estrada, 30, 35 anos dentro de igrejas evangélicas, sabem e reconhecem e vão admitir comigo que a igreja hoje não tem nada a ver com a igreja que era de 30 anos atrás. E seria tolice da nossa parte, ingenuidade da nossa parte, dizermos que existe uma crise política, uma crise social, existe uma crise familiar, existe uma crise educacional e que nós evangélicos estamos passando ao largo dessa crise. Não é assim, estamos no meio de uma crise muito difícil. E eu não me sinto competente para responder aos novos desafios
que a igreja está atravessando. Sinceramente, eu não me sinto, porque eu sou filho dessa geração. Eu acredito que quem vai responder a essa crise que está sendo levantada é a próxima geração. São os pastores que vão me suceder depois da minha morte. Serão eles que vão ter que responder e articular, porque uma coisa está clara: a igreja não responde mais às necessidades da minha e da sua geração. Eu sou pastor de igreja, reconheço isso publicamente. Ela não mais responde às necessidades das pessoas como elas estão. E a crítica que se faz à igreja não parte de fora, somos nós mesmos. Ela é cada vez mais irrelevante no dia a dia de vocês. E eu, como pastor, vejo isso. As pessoas dão cada vez menos valor à sua igreja. Ela é cada vez menos parte da vida da maioria das pessoas, inclusive cristãs, ou inclusive não, principalmente as cristãs. Então, hoje as pessoas têm a igreja como algo absolutamente descartável e irrelevante. Eu, como pastor, já tive o dissabor de pessoas chegarem para mim e dizerem assim: culto de Santa Ceia, culto de Santa Ceia. A pessoa vem aqui no domingo à noite, aí diz: pastor, me esqueci que era ceia. Tinha um show no Parque do Ibirapuera e eu me esqueci e fui pro show. Aí eu fico pensando, olha no grau de prioridades dessa pessoa, onde é que está a sua igreja? E ceia. Isso aí são exemplos banais. O cara chega aqui para mim e diz: olha, teve um jogaço de futebol hoje à tarde na televisão, São Caetano e Paulista, e eu acabei me esquecendo do culto. Aí eu fico pensando, trocar o reino de Deus e os valores do reino de Deus por São Caetano e Paulista é dureza no coração. Então, para mim, se você me perguntar e dizer o seguinte: quais são as respostas sobre a igreja, eu podia dizer o seguinte: fica mais fácil para mim não responder dizendo qual é o papel da igreja nesses novos tempos que nós estamos vivendo, porque talvez eu não tenha essa resposta. Fica muito mais fácil para mim dizer qual é o papel que a igreja não pode ter. Esse eu posso. Eu posso responder para vocês qual é o papel que é inadmissível se ver dentro de uma igreja. Quer dizer, fica mais fácil para mim falar sobre o papel da igreja a partir de uma visão negativa do que de uma visão positiva. Então deixa eu dizer, para que a igreja não serve? Qual não pode ser o papel da igreja no meio da geração que nós estamos vivendo? Primeiro, a igreja não pode criar falsas esperanças. Esse mundo irreal que está sendo gerado dentro das igrejas evangélicas não tem nada a ver com o mundo real que nós vivemos lá fora. Qual é o mundo irreal que nós estamos vivendo? São os pastores, evangelistas, missionários e apóstolos que estão pregando um mundo irreal de que você é cabeça e não é cauda, que você tem direito, que você é campeão, que você é mais do que isso, você é mais do que aquilo, que não tem doença na tua casa e que você está no Egito, mas você vai para a terra prometida e que na sua casa não vai faltar coisa nenhuma. E a vida não é assim. Segundo, a igreja não pode gerar uma ideia falsa sobre o caráter de Deus, porque ninguém adora propriamente a Deus. Nós adoramos os conceitos que nós temos a respeito de Deus. Se os conceitos que você tem a respeito de Deus não batem com aquilo que a Bíblia diz que Deus é, você não está adorando a Deus, você está adorando um ídolo, você está adorando um Deus fictício, que não é o Deus da Bíblia. E eu quero dizer para vocês,
na grande maioria do cristianismo nos dias de hoje, não se está mais adorando o Deus da Bíblia. É um ídolo, é um Deus falso. Não é o Deus da Bíblia. Pode ter o nome de Deus, ter o nome de Jesus Cristo, pode se chamar Jeová, mas não é o Deus da Bíblia, porque não bate com o Deus que está revelado nas Escrituras. Terceiro, a igreja não pode calcar a força da sua mensagem na culpa. Muito do que se prega hoje nas igrejas é gerando culpa nas pessoas. As pessoas se sentem fragilizadas, amedrontadas. A igreja não pode ser uma fonte de neurose. Ela tem que ser uma fonte terapêutica de vida. Ela não pode gerar culpa nas pessoas. E hoje eu vejo os cristãos cheios de culpa, de medo, vulnerabilizados. Tem medo de demônio, tem medo de praga, tem medo de maldição, tem medo de macumbaria, tem medo disso, tem medo daquilo. Vive apavorado. Não pode. Quarto, a igreja não pode desenvolver um relacionamento utilitário entre as pessoas e Deus. Você sabe o que é um relacionamento utilitário? Relacionamento utilitário é aquele relacionamento que eu tenho do toma lá, dá cá. Nós não podemos ter esse relacionamento dentro do reino de Deus. Que se eu fizer isso, Deus faz aquilo. Que se eu orar desse jeito, Deus me dá daquele. Que se eu fizer isso, Deus opera daquela maneira. Eu não posso gerar um cristianismo em que as pessoas se relacionam com Deus por interesse. Porque se eu gerar um cristianismo utilitário, as pessoas passam a adorar a Deus não por aquilo que Ele é. As pessoas adoram a Deus por aquilo que Ele dá. E isto é danoso para a fé, porque nós vamos estar sempre com algum interesse em tudo que fizermos em relação a Deus. Não pode. Quinto, a igreja não pode ser um fim em si mesma. Ela está a serviço dos valores do reino, e não os valores do reino a seu serviço. A igreja não existe para si, ela existe para o outro. Nós não existimos para nós mesmos. E eu tenho grande dificuldade de pessoas que estão usando a igreja para se promoverem, para se elegerem politicamente, para ficarem ricos. E tem um monte de gente fazendo isso. A igreja não pode fazer isso. A igreja não serve como um fim em si mesma. Ela está a serviço do reino de Deus e dos valores do reino, e não o contrário. E a igreja não pode incutir na cabeça das pessoas que o nosso desempenho vale mais do que os valores da nossa humanidade. Eu vou explicar o que eu quero dizer por isso. A igreja não pode incutir na cabeça das pessoas que o desempenho é mais importante do que a nossa humanidade. Qualquer desempenho, desempenho religioso, desempenho espiritual, entre aspas, esse espiritual, não é mais do que a nossa humanidade. Sabe por quê? Porque, irmãos, eu como pastor estou cansado de ouvir palavrório religioso que não tem vida. Gente que sabe versículo da Bíblia, frase de efeito, super espiritual. Ele pisa na cabeça do demônio. Ele sabe orar com poder, mas quando você vai ver a vida da pessoa, ele não tem vida. Ele é um péssimo marido, ele é um péssimo amigo, ele tem uma língua horrível, ela é uma fofoqueira de mão cheia, é uma chata. E eu fico pensando o seguinte: do que é que vale
patrimônio religioso, se esse patrimônio religioso não tem vida, não tem base por detrás de vida, a pessoa não sabe viver, não tem humanidade, não é humano, parece, eu fico olhando para essas pessoas, eu digo, não é possível que o nosso cristianismo esteja gerando gente assim, cheio dos discursos religiosos, tá amarrado, tá não sei o quê, e sabe sapatear, e sabe, e a gente, opa, aí quando você diz, esse cara é bom, quando você vai ver, não tem nada, não tem vida, não tem humanidade no coração, o coração dessa pessoa é horrível. E aqui vem uma resposta para nós, para essa crise que nós estamos passando de igreja, essa crise que nós estamos passando no cristianismo no século 21. Tem uma resposta para nós. A resposta é a seguinte: assim como nós achamos que estamos nos preparando para a vida, porque estudamos matemática, física, porque estudamos inglês, porque colocamos os nossos filhos numa aula de informática, nós estamos preparando os nossos filhos para a vida. Eu matriculei minha filha na aula de balé, o meu filho está aprendendo solfejo. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa: ninguém se prepara para a vida aprendendo simplesmente a calcular e fazer cálculos de matemática ou de física. Nós precisamos aprender a viver, e nós não estamos vivendo. E da mesma maneira que ninguém se prepara para a vida simplesmente aprendendo risca-risca do vestibular, aprendendo a fazer o risca-risca do vestibular para passar no vestibular, ninguém aprende a viver assim. Eu posso lhes dizer o seguinte: ninguém aprende a viver frequentando igrejas evangélicas e aprendendo a frases de efeito e frases de impacto em nome de Jesus. Ninguém aprende a viver assim. Aí você diz, pastor, quer saber de uma coisa? Eu estou querendo ganhar a vida, trabalho de sol a sol, estou me esfolando os joelhos e as mãos, que eu estou querendo ganhar é a vida. Mas essa não é a questão. A questão que eu quero levantar para você é quando é que você vai arranjar tempo para viver. Porque tempo para ganhar a vida nós já temos. E a verdadeira doutrina é aquela que instrui para a vida. O verdadeiro cristianismo não é aquele que fantasia um mundo irreal e manda a gente sapatear e decretar em cima de uma carteira de trabalho que vai dar certo. Esse não é o verdadeiro cristianismo. O verdadeiro cristianismo não é aquele que nos ensina a fugir. O verdadeiro cristianismo é aquele que nos desafia a viver. Por isso que a imagem de Jesus é a nossa meta, e o caminho é a nossa integridade, é uma vida correta diante de Deus. Qual é a nossa meta? É a imagem de Cristo, que viveu como homem entre nós, que não fugiu da vida. E o caminho para alcançarmos esse valor é o caminho da integridade. Nós aprendemos e precisamos aprender a viver. É muito interessante porque nós chegamos num período da vida do José que o Jacó chega no Egito. Houve uma série de circunstâncias. José foi vendido pelos irmãos, esteve na cadeia, foi tirado da cadeia, foi guindado à posição de vice-governador do Egito. Ele é o segundo homem depois de Faraó. E há uma fome tremenda na terra, uma escassez horrível. São 7 anos de fome, e eles já vão com mais de 2 anos nessa fome. E o José traz a família dele para viver com ele no Egito.
Depois que houve perdão, depois que houve reconciliação, depois que ele se revelou aos irmãos, ele traz a família para viver com ele no Egito. E aqui é a chegada do pai, do José, no Egito. E se a verdadeira doutrina é aprendermos a viver, e se o papel da igreja nessas mudanças que nós estamos atravessando no século 21 é ensinar as pessoas não a ficarem repetindo e papagaiando frases religiosas, mas aprenderem a viver, nós podemos aprender com José algumas coisas sobre viver. Deixa eu dizer algumas coisas para vocês da vida do José, sobre como é que a gente vive. Vida que tem qualidade, vida que tem tanta qualidade que a Bíblia chama de vida abundante, vida que sobra, vida que extravasa, vida abundante. Primeiro, ao contrário do que estão ensinando, nós precisamos, se queremos viver, considerar nossa árvore genealógica sagrada. Escutem o que eu vou lhes dizer, porque eu quero repetir essa frase. A nossa árvore genealógica é sagrada, não é maldita. Se você quer aprender a viver, saia dessa doutrina. Sua árvore genealógica não é maldita, ela é sagrada diante de Deus. Você diz: pastor, eu tive uma família complicada, meu pai, minha mãe, eu tive um tio que se suicidou, eu tive uma tia que se suicidou, eu tive um bisavô que foi macumbeiro. Será que isso não tem maldição na minha casa? Deixa eu lhe dizer, eu vou repetir de novo. Sua árvore genealógica é sagrada, é sagrada. Os seus antepassados fazem parte de uma linhagem sagrada que gerou você. Eu acho muito lindo o José apresentando o pai dele para o faraó no capítulo 47. Ele vai apresentar o pai dele e os irmãos. Aliás, o capítulo 47 começa com a apresentação do José ao faraó dos seus irmãos. Agora presta atenção. Esses irmãos traíram José, foram safados, maus, foram ímpios, perversos com José. Faz anos que o José não os vê, não tem qualquer contato com eles. E veja com que dignidade, veja com que grandeza José apresenta os irmãos e a família para o faraó. Era para ele ter vergonha, era para ele estar quebrando maldições, era para ele estar envergonhado do que foi, do que viveu. José tinha orgulho da casa, da família, do Deus que o pai dele servia. Inclusive levou o velhinho Jacó 130 anos para abençoar o faraó. Eu fico imaginando a cena, que o faraó era Deus. Eu fico imaginando o Jacó assim, de peito erguido, cabeça, e eu vim trazer uma bênção e vou impor as mãos sobre você, viu, sua majestade? Se ajoelha aí. Que coisa preciosa. Por que eu estou dizendo isso? Porque a maioria de nós sente vergonha das nossas origens, sente vergonha das mãos calejadas do papai e da mamãe, e sente vergonha até dos tropeços, dos erros, dos pecados que eles cometeram. Mas deixa eu lhe dizer, o Deus que eu sirvo é suficiente e poderoso para inclusive pegar as besteiras, os pecados, as misérias que eles fizeram e usar isso tudo para produzir em mim uma qualidade de vida que seja honrosa a esse Deus maravilhoso. Você não tem que ficar exorcizando a sua raiva
raiz e a sua árvore genealógica. Sabe por quê? Porque Deus quis que você nascesse onde você nasceu, e se Ele quis que você nascesse onde você nasceu, a Bíblia Sagrada diz: honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor Deus te deu. Segundo, viver. Se queremos viver, nós temos que também mudar o nosso discurso. Nem toda resignação é covardia. Nem toda resignação é covardia. Assim como nem toda luta é heróica. Que é o contrário do que está sendo dito nas igrejas evangélicas hoje. Nem toda resignação é covardia. Nós estamos passando uma fome rigorosa em Canaã, e a gente veio morar no Egito. Eu fico imaginando esse discurso nas igrejas evangélicas hoje. Covardia, se adequaram, luta. Como é que você vai para o Egito? Como é que você se resigna a uma condição? Como é que você aceita? Como é que você se dobra? Nós estamos passando fome. Nas igrejas evangélicas é assim. Não diga isso, meu irmão, porque palavras são sementes. Se você disser, vem mais fome ainda. Não aceite. É óbvio que eu sei que tem muita gente, concordo, que tem muita gente que não tem garra, que não tem pique, que não tem elan, que não tem iniciativa, que não tem coragem, que está de braço cruzado. Eu sei, não venham me falar. Mas deixa eu lhe dizer, nem toda resignação é covardia. Tem momentos na nossa vida que a gente tem que se resignar e dizer: é isso, a vida é essa. Eu tenho que aceitar a vida como ela é. Não adianta eu ficar lutando, não adianta eu ficar esperneando, não adianta eu ficar resistindo, não adianta, eu tenho que aceitar, essa é a minha vida. Eu tenho que morar no Egito, porque se eu ficar lutando e ficar decretando religiosamente que essa não é a minha vida, lá na terra de Canaã, porque Deus me prometeu que na terra de Canaã ia fluir mel, e eu ia ter da abundância da terra, e que não ia me faltar coisa nenhuma, e que eu só iria prosperar, e que eu sou cabeça e não sou cauda, e eu não vou aceitar, e eu não vou aceitar, e não vou aceitar, e não vou aceitar, e nós vamos vivendo numa irrealidade. Deixa eu lhe dizer, muitas e muitas vezes a nossa realidade é essa, e se é essa a realidade, eu tenho que aceitar. Nem toda resignação é covardia, é aceitar a vida. Aliás, felicidade pode ser entendida como esta serenidade. Qual serenidade? A serenidade de aceitar a vida quando não depende de nós. Sabe o que é felicidade? Eu vou dizer o que é. É a capacidade de aceitar a vida quando ela não depende de nós e lutar com todas as nossas forças para transformá-la quando depender da gente. Isso é felicidade. Aliás, esse é o tema dos alcoólatras anônimos, não é? Os alcoólatras, os AAs, tem um tema, tem um lema que eles repetem entre eles, que é muito bonito: Deus, dê-me serenidade para aceitar as coisas que não posso mudar, coragem para mudar aquilo que posso, e sabedoria para saber discernir uma coisa da outra. Tem horas que é melhor ir para o Egito, me sujeitar ao faraó, viver lá, do que estar resistindo brava e heroicamente uma situação que não tem mais jeito. Eu sei que quando eu digo uma palavra dessa, várias esposas ficam irrequietas. Porque meu marido saiu de casa, foi embora, e eu estou numa dúvida tremenda se devo
tocar minha vida para frente, eu ficar esperando por Ele. Eu sempre digo assim para as mulheres: a não ser que você tenha clara revelação de Deus que você deve esperar pelo marido que abandonou sua casa, espere. Se você não tiver clara revelação de Deus, senhora, lava o rosto, passa uma maquiagem, vai fazer exercício, vai fazer um curso, toca a vida para frente. Não fica esperando, como dizia meu avô, não fica esperando por quem não ficou de vir. Vamos para frente, toca a vida para frente, porque Ele é indigno de você enterrar a sua vida esperando quando Ele está agindo em impiedade. E lá na frente você vai olhar para trás e vai dizer assim: joguei minha vida na lata do lixo, esperando por quem não merecia que eu tivesse jogado minha vida fora. Qual é o segredo de uma vida e o que é que a igreja se propõe? É ensinar as pessoas a viverem, que nós não sabemos viver. E para vivermos, terceiro lugar, nós temos que reconhecer que os nossos anos são poucos e difíceis. Os nossos anos são poucos e difíceis. O faraó perguntou para o Jacó, quando viu a cara do Jacó na frente dele, disse assim: o senhor tem quantos anos? Presta atenção, o senhor tem quantos anos? Sabe o que foi que ele disse? 130, senhor. Mas os meus anos foram poucos. 130, pouco. Já tinha vivido 130 e achava pouco. Porque na verdade a vida é pouca, os anos passam rápido. E mais, eu acho que o Jacó disse: os meus anos foram poucos. Sabe por quê? Porque lá na cabeça dele, Jacó, ele deve ter pensado assim: eu joguei tanta vida fora, joguei tanta vida fora, eu joguei tanta vida fora. E ele vai reconhecer que jogou a vida fora aos 130 anos de idade. E aí me vem uma pergunta: do que é que adianta você aprender a viver quando é tarde demais? Do que é que adianta eu chegar à conclusão que minha vida é pouca quando eu estou com 130 anos? Do que adianta eu aprender a ter autocontrole depois que eu estou com uma cirrose hepática de tanto beber? O que adianta? Do que adianta eu reconhecer que deveria ter tido mais tempo com os meus filhos depois que eles já estão adultos e foram embora, tocar a própria vida? O que adianta? Do que adianta eu reconhecer que fumar é uma estupidez, uma burrice, depois que eu estou com câncer no pulmão, enfisema, morrendo no hospital? O que adianta? Do que adianta eu reconhecer que eu vivi pelos meus instintos muito mais do que pela minha razão, que eu vivi pelas minhas paixões muito mais do que pela minha lucidez? Do que adianta eu saber que os meus pensamentos foram todos eles contaminados pelos fantasmas interiores, que eu tive muito mais cólera do que afeto? Do que adianta eu ser um homem que reconhece que tem mais sombras do que luzes, mas com 130 anos de idade? Do que adianta? Eu vou terminar. Qual é o papel da igreja nesse tempo de tantas mudanças? Ensinar as pessoas a saberem dar importância aos eventos importantes da vida. Sabe por quê?
Porque o que me fascina no José é que o que era de grande importância, ele considerou algo de menor importância. O que é que era de grande importância para o José? A traição que ele foi vítima, os anos que ele perdeu, isso ele considerou de menor importância. O importante para ele era salvar a família, era salvar a linhagem, era salvar a raça, porque desta linhagem viria o Messias, porque desta linhagem viria a salvação de Israel. Na vida, nós precisamos saber dar importância ao que tem importância. Você sabe qual é o grande problema dos evangélicos ocidentais hoje? É que nós vivemos uma espécie de narcisismo religioso. Nós achamos que o mundo gira ao nosso redor. E nós devemos tomar muito cuidado para a gente não julgar Deus a partir da nossa burguesia rala, boba, que a gente está transformando Deus num servo de burgueses que fazem beicinho quando as suas vontades não estão sendo cumpridas. O José tinha essa grandeza, ele foi traído, foi vendido, e ele não ficou com essa preocupação, ele está preocupado com isso, ele não está preocupado, ele está preocupado com as grandes questões da vida. E o grande problema do cristianismo hoje é que nós estamos nessa fé de varejo, essa fézinha pequenininha do varejo, resolve probleminha aqui, resolve probleminha acolá, resolve probleminha aquilo, e que não termina nunca, porque a vida é cheia de percalços, cheia de lutas, e nós passamos o resto da nossa vida inteira achando que o mundo inteiro gira em torno dos nossos caprichos, das nossas vontades, que são vontades aburguesadas. E nós precisamos resolver isso no nosso coração e decidirmos o que é que nós queremos do Evangelho e o que é que nós queremos viver a fé cristã. Isso é o que me encanta, não só em José, na pessoa de Jesus, que via em cada circunstância da vida, não uma armação contra ele, ele via em cada circunstância da vida a possibilidade de cumprir o reino de Deus, de ser útil nas mãos de Deus. A grande pergunta que nós estamos é o seguinte: que tipo de cristianismo nós estamos querendo viver? Qual é o cristianismo que nós estamos querendo viver? Qual é a vida cristã? Vamos tomar muito cuidado para que nós não transformemos o reino de Deus numa espécie de varinha de condão que cumprindo as nossas vontades mais vulgares, menores, mas que nós possamos estar dizendo: meu Deus, como que minha vida, minha família, minha existência pode ser útil para um mundo de sofrimento, de dor? A questão é: será que eu estou disposto a ser um José, uma época de fome e de calamidade, provedor e abençoador de pessoas? Essa é a pergunta que nós temos que fazer. Pai bendito, ajuda-nos a cada dia a lidarmos com a nossa vida de forma tal que a nossa vida possa espelhar a graça do Senhor Jesus, o amor do Senhor Jesus, a unção do Espírito Santo que produz vida e vida em plenitude, comunica a vida de Cristo em nós, esse lavar regenerador, restaurador do Espírito que perdoa, que transforma, que faz uma nova criatura para uma nova vida. Então trabalha, Senhor, em cada coração, em cada pessoa. Há pessoas que estão enfermas, angustiadas, sobrecarregadas, pesadas. Há pessoas, Senhor, que estão precisando ter um encontro com a Tua presença para se colocarem de pé, Senhor, novamente, voltarem a caminhar, recobrarem, Senhor, o seu ânimo. E o Senhor pode fazer isso através da graça do Seu Santo Espírito, que é derramada sobre nós. E é o que eu rogo a Ti em nome de Jesus. Amém.